Capítulo 4. O encontro. A rotina era minha companheira fiel naquela época. Acordava cedo, dirigia cerca de 45 minutos até o trabalho e passava o dia na empresa que me proporcionava mais do que um bom salário. Me dava a sensação de estabilidade e crescimento. Tinha um cargo gerencial, algo que me fazia sentir orgulho. Meu carro, estacionado do lado de fora, era fruto do meu esforço, uma conquista que simbolizava muito mais do que um simples meio de transporte. Almoçava todos os dias em restaurantes, algo que para muitos poderia parecer trivial, mas para mim era um marco de superação pessoal. Foi em um desses almoços que minha vida começou a mudar. No restaurante onde eu comia quase todos os dias, notei duas mulheres sentadas próximas. Elas estavam frequentemente lá, rindo e cochichando, e uma delas, loira, não escondia o interesse. Seu olhar era direto, quase desafiador. A outra, morena, era mais discreta, mas não menos intrigante. O que mais me chamava a atenção era como elas pareciam fazer questão de serem notadas. Tentava me concentrar no prato à minha frente, mas era impossível ignorar. No fundo, algo dentro de mim sabia que a loira estava interessada. Eu não sabia como lidar com aquilo. A sensação era nova e eu me limitava a evitar seus olhares. Os encontros no restaurante continuaram. Toda vez que eu saía, cruzava com as duas na rua. Elas andavam a pé, conversando como se fossem donas do mundo, enquanto eu, ainda tímido, seguia meu caminho. Até que um dia, na empresa, uma funcionária se aproximou de mim com um pedaço de papel na mão. "É para você", disse ela, entregando-me o bilhete. No papel havia um número de telefone e uma mensagem curta. "Sou Miriam, do restaurante. Estou interessada em você. Me ligue." Aquele bilhete ficou comigo por dias. Eu não sabia o que fazer. Guardava-o no bolso, relutante, mas ao mesmo tempo curioso. Após 1,5 tomei coragem e liguei. Para minha surpresa, a pessoa que atendeu desligou antes mesmo que eu dissesse qualquer coisa. Foi estranho, até embaraçoso. Decidi esquecer o assunto. Algumas semanas depois, o acaso nos uniu novamente. Era fim de tarde e fui à academia, algo que fazia com frequência após o trabalho. Lá estava Miriam, com roupas de ginástica e aquele mesmo olhar confiante. Quando nossos olhos se cruzaram, ela se aproximou sem hesitar. "Oi", disse, com um sorriso que parecia iluminar o ambiente. Começamos a conversar e logo percebi algo diferente. Com Miriam, as palavras fluíam. Era tão diferente do meu relacionamento anterior, onde cada conversa parecia forçada e eu sentia que precisava concordar com tudo para agradar. Durante aquele treino, algo curioso começou a acontecer. Onde quer que eu fosse, Miriam ia também. Se eu mudava de aparelho, ela vinha logo atrás. Se eu ajustava o peso em um equipamento, lá estava ela, pronta para treinar comigo. Não demorou muito para perceber que ela estava seguindo cada um dos meus movimentos na academia. Treinamos tríceps juntos, depois costas, e quando fui para o chão fazer abdominais em cima de um colchonete, ela deitou ao meu lado para treinar também. Era algo novo para mim, e pela primeira vez senti que não precisava me esforçar para alguém gostar de mim. Miriam demonstrava um interesse natural, uma vontade genuína de estar perto de mim. Isso me fazia sentir bem, confortável, como se finalmente alguém tivesse escolhido gostar de mim sem que eu precisasse provar nada. Enquanto treinávamos lado a lado, ríamos de coisas bobas e trocávamos olhares que diziam muito mais do que as palavras. Não havia silêncio constrangedor, nem aquela sensação de desconexão que eu já tinha experimentado antes. Com Miriam, era leve, natural, e antes que eu percebesse, o tempo havia passado voando. Após o treino, fui até o carro para ir embora. Antes que pudesse entrar, Miriam apareceu ao meu lado novamente. "Você me leva para casa?", perguntou com a naturalidade de quem já fazia parte da minha vida. Fiquei surpreso,
mas concordei. Enquanto dirigíamos, ela pediu que dessemos voltas pela cidade antes de deixá-la em casa. Quero conversar mais, disse sorrindo. A conexão entre nós parecia crescer a cada minuto. Quando finalmente chegamos à frente da casa dela, ela se inclinou e me deu um beijo inesperado. Desculpa, tô toda suada, mas prometo que o próximo beijo vai ser melhor, disse saindo do carro com um sorriso. Antes de entrar, virou-se e pediu: volta às 8 para me levar ao shopping. Sorri e concordei, mesmo sem saber o que aquilo significava. Voltei para casa me sentindo diferente. Tomei banho, escolhi a melhor roupa e voltei para a casa dela no horário combinado. Mas Miriam não estava pronta. Esperei 1h15 minutos, tempo suficiente para conhecer sua mãe, Lorena. Ela era jovem, autoritária e tinha uma presença marcante. Durante todo o tempo, Lorena me deu instruções sobre como deveria dirigir, onde parar e o que fazer, mas não perguntou em nenhum momento por que eu estava levando sua filha ao shopping. Achei estranho. Minha família sempre fazia perguntas sobre meus planos, onde eu iria e quando voltaria. Era uma diferença clara entre nossas famílias, mas decidi não me importar. Quando finalmente partimos, o trânsito estava terrível. As ruas congestionadas pareciam um obstáculo, mas de alguma forma, isso não nos incomodava tanto. Chegamos tarde demais para assistir ao filme, mas Miriam não parecia frustrada. Em vez disso, ela sugeriu que aproveitássemos o tempo para explorar o shopping, e foi exatamente o que fizemos. Entramos em lojas, olhamos vitrines e rimos das coisas mais simples. Lembro-me de Miriam segurando um par de óculos extravagantes, fazendo poses engraçadas e perguntando: você acha que isso combina comigo? Não era apenas divertido, era diferente. A leveza do momento fazia parecer que o mundo lá fora não existia. A cada passo, sentia que nos conectávamos mais. As conversas fluíam com naturalidade e as risadas eram constantes. Enquanto caminhávamos pelos corredores do shopping, discutimos desde filmes favoritos até os planos de vida que tínhamos. Miriam me contou sobre sua família, especialmente sobre sua mãe, que tinha uma loja de decoração. Ela descrevia a mãe como uma mulher mandona e decidida, que sempre sabia o que queria e não hesitava em dizer aos outros como agir. Mesmo com esse perfil forte, Miriam falava dela com carinho, o que me ajudou a compreender melhor o ambiente em que ela havia crescido. Eu também compartilhei um pouco da minha história, mas percebi que falava mais sobre o presente do que sobre o passado. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava focado no momento. Com Miriam, tudo parecia mais leve. Não havia necessidade de me esforçar para agradar. Ela parecia gostar de mim pelo que eu era. Depois de algum tempo andando, encontramos uma pequena sorveteria. Ela escolheu um sorvete de chocolate com morango e eu, algo mais simples, de creme. Sentamos em um banco na praça de alimentação e continuamos conversando. Miriam, com seu jeito descontraído, roubou uma colherada do meu sorvete, rindo enquanto dizia que o meu era melhor do que o dela. Esses pequenos momentos faziam tudo parecer tão natural, como se estivéssemos exatamente onde deveríamos estar. Ao final da noite, quando finalmente voltamos ao carro, a ideia de deixá-la em casa parecia estranhamente difícil. Durante todo o trajeto, conversávamos sem parar. À medida que nos aproximávamos da casa dela, percebi que não queria que aquela noite acabasse. Então, quando estacionei em frente à casa de Miriam, algo impulsivo tomou conta de mim. Respirei fundo, olhei para ela e, sem pensar muito, disse: você quer namorar comigo? Obviamente ela ficou surpresa. Afinal, era o nosso primeiro encontro e eu já estava pedindo para namorar comigo. Seus olhos se arregalaram por um breve instante, mas logo um sorriso iluminou seu rosto. Quero, respondeu ela, sem hesitar. Naquele momento, senti uma alegria inexplicável. A simplicidade da resposta dela parecia refletir a conexão que havíamos construído em tão pouco tempo.
Saí dali com uma sensação de que algo especial estava começando. No dia seguinte, comuniquei minha família sobre o namoro. Esperava alguma surpresa, mas o que recebi foi uma enxurrada de conselhos aparentemente negativos. Lucas, ela não tem os mesmos valores que nós, disse minha mãe, preocupada. Isso não vai dar certo. Você deveria esperar por alguém que compartilhe da nossa fé, comentou um parente próximo. Os membros da igreja também não foram favoráveis. A maioria acreditava que eu estava cometendo um erro, indo contra os princípios que haviam sido tão fortemente inculcados em mim. Apesar das críticas, continuei firme. Miriam era diferente, e eu sabia disso. Mesmo com minha inexperiência em relacionamentos, sentia que estava fazendo a coisa certa. Após 2 meses, as pressões externas se tornaram cada vez mais intensas, quase insuportáveis, e foi então que decidi acelerar as coisas. Liguei para Miriam e perguntei diretamente: quanto custa casar? Ela riu surpresa. Não sei, uns 10 ou 20 mil? Tudo bem, respondi. Vamos nos casar. Houve um breve silêncio do outro lado da linha. Por alguns instantes pensei que a ligação tivesse caído, mas logo ouvi sua voz. Você está falando sério? Ela perguntou, com uma mistura de surpresa e emoção que transparecia até pelo telefone. Estou. Quero que você comece a organizar tudo. Procura o buffet, o vestido, tudo. Assim, ninguém pode mais nos criticar. Houve outro momento de silêncio novamente, e dessa vez parecia que ela estava tentando processar o que acabara de ouvir. Ninguém nunca me pediu em casamento assim, ela disse, com a voz embargada, como se aquelas palavras tivessem tocado algo profundo em seu coração. Eu podia sentir o sorriso crescendo do outro lado da linha, mesmo sem vê-la. Isso é tão inesperado, mas eu estou muito feliz, acrescentou ela com a voz agora carregada. Naquele instante, soube que algo especial estava acontecendo. Ela aceitou com um entusiasmo que fez meu coração se encher de paz e confiança de que havíamos tomado a decisão certa juntos. No entanto, mal sabíamos que nosso caminho ainda seria repleto de desafios. Após 3 meses de namoro, estávamos prestes a nos casar. Foi um período intenso, marcado por críticas e pressões vindas de todos os lados. Minha família e os membros da igreja continuavam expressando sua desaprovação, acreditando que nossa união não era adequada, principalmente por razões religiosas. Ainda assim, Miriam e eu mantínhamos a certeza de que nossa conexão era mais forte do que qualquer obstáculo que pudéssemos enfrentar. Enquanto organizávamos o casamento, cada detalhe parecia simbolizar uma pequena vitória contra as adversidades. Juntamos nossas economias, fizemos escolhas simples, mas significativas, e nos envolvemos em cada etapa do planejamento. Naquele momento, enquanto ajustávamos os últimos preparativos, lembrei-me de algo que me fez sorrir. O último item da minha lista havia sido finalmente completado. Encontrar alguém especial para casar não era mais apenas um sonho escrito em um pedaço de papel. Estava se tornando realidade diante dos meus olhos. Então, o grande dia chegou. Enfrentamos os olhares de quem ainda não aprovava nossa decisão, mas nada disso importava quando o salão se encheu de luzes brilhantes e eu vi Miriam entrar pela porta. Vestida de branco, ela parecia refletir a força da nossa jornada até ali. Cada passo dela em minha direção era como um lembrete de que, apesar de todas as dificuldades, tínhamos conseguido. Naquele instante, o passado parecia distante. As críticas, as dúvidas, as incertezas, tudo isso se dissolveu na magia daquele momento. Era o início de uma nova fase e, embora o futuro ainda fosse desconhecido, eu sabia que estávamos prontos para enfrentá-lo juntos, lado a lado.